Boa tarde a todos, eu sou Luziana Macedo Fonseca, discente do curso de graduação em Medicina Veterinária do Centro Acadêmico Ninta, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o título Vírus do Ectimo Contagioso em Ovinos no Noroeste Cearense. O meu orientador é o professor Celso Henrique Souza Barros. E o meu trabalho eu dividi em 2 capítulos. No primeiro, vocês vão ver informações sobre o estágio supervisionado obrigatório, ou ESO, e no capítulo 2 eu vou dar algumas informações sobre o ectima, que é uma doença que acomete os ovinos, seguido da revisão bibliográfica e o relato de caso propriamente dito. Bom, sobre o ESO, o estágio supervisionado que eu realizei, ele foi do período de 1 de fevereiro a 11 de junho de 2021, e foi dividido em 3 locais distintos, que o primeiro deles foi o Hospital Veterinário de Pequenos Animais e a Embrapa Caprinos e Ovinos, onde eu estive realizando atividades do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de abril, e por último no Hospital de Grandes Animais, onde eu estive aí presente do dia 1º de maio ao dia 11 de junho. Aqui vocês podem observar algumas das estruturas da Embrapa Caprinos e Ovinos, aqui de Sobral. A gente tem aqui alguns laboratórios, que eram os laboratórios que eu mais desempenhava atividades, que era o laboratório de proteômica ou biologia celular e molecular, o laboratório de bioquímica, e aqui a fachada dos laboratórios, né? Esse daqui é o laboratório de bioquímica, aqui é o laboratório de sanidade animal, onde a gente realizava PCR, ELISA e algumas outras atividades. E, bem, as minhas atividades na Embrapa, elas resumiram em análises envolvendo a artrite encefalite caprina, ou seja, a CAI, né, também conhecida. A gente coletava o sangue desses animais, centrifugava, retirava o plasma, o soro, e fazia uma quantificação proteica através do espectrofotômetro de massa, para a gente ver, analisar e mensurar quanto de proteína eu tinha naquela amostra. E, em seguida, a gente realizava a técnica de eletroforese. Já no Hospital de Pequenos Animais, aqui vocês podem observar as seguintes estruturas, né? Na Embrapa foi mais no âmbito de pesquisa, e já nos hospitais, tanto de pequenos animais como de grandes, foram atividades mais voltadas à clínica. Aqui na estrutura do de pequeno, vocês podem observar que eu tenho a sala de raio-x, a sala de ultrassonografia, os consultórios, a recepção, aqui é a fachada do hospital veterinário, o centro de internamento de animais com doenças não infecciosas e outras estruturas também complementares. E durante esse estágio no Hospital Veterinário de Pequenos Animais, eu realizei atividades como, por exemplo, medicação dos animais, administração de alimentação, também foram desenvolvidas atividades de triagem, os animais chegavam, a gente aferia a frequência cardíaca, respiratória, temperatura, a gente também dava banho de sol nos animais que estavam internados e também auxiliava, né, e acompanhava a realização de cirurgias das mais diversas áreas. E, no mais, no Hospital de Pequenos Animais, durante esse período aí de ESO, eu acompanhei 140 casos, onde 57,9 deles foram envolvendo a espécie canina. Foi o que mais ocorreu durante esse período. E das casuísticas que mais foram encontradas durante esse período de ESO, 16,04% envolveram sinomose, que foi a de maior casuística, e a de menor foi a Alzheimer, que é uma doença degenerativa que afeta cães. 32,1% desses 40 casos foram envolvendo a espécie felina, onde a maior parte da casuística foi envolvendo traumas, que foi 22% dos casos, e a de menor causa foi neoplasias. E também 10% desses 140 casos foi envolvendo silvestres, onde a maior incidência foram traumas, e as de menores foram neoplasias, automutilação e abscesso. Já no Hospital de Grandes Animais, vocês podem observar aqui as estruturas, aqui a gente tem a fachada do Hospital de Grandes Animais, aqui o ambiente onde a gente realiza o acompanhamento desses animais, para tirar triagem, avaliar a condição física dos animais. A gente também tem uma sala dentro desses hospitais, sala de aula e uma sala de necrópsia, um centro cirúrgico também, piquete e baia, onde os animais ficam ali confinados durante o internamento. E as atividades que eu realizei durante o estágio supervisionado no Hospital de Grandes, elas também foram voltadas à triagem desses animais, ao acompanhamento dos parâmetros fisiológicos, além também de troca de curativos, exercício físico com esses animais, acompanhamento durante a realização de necrópsias e alguns exames e também técnicas, como, por exemplo, a laser terapia e também, durante o ESO, também pude desenvolver
ao diagnóstico de gestação através da ultrassom transretal. Já no Hospital de Grandes também, dentro desse período eu acompanhei 25 casos, onde boa parte deles foram envolvendo espécies ruminantes, como, por exemplo, 60% desses casos foram da espécie ovina, 20% bovina e 4% caprina. E aqui, nesse gráfico, mostrando as casuísticas ruminantes de uma forma geral, as de maior ocorrência foram miíases e anemia, e as de menor foram artrite séptica e descemetocele, que é uma enfermidade que acomete o olho. 16% desses 25 casos foram já envolvendo a espécie equina, onde metade deles foram patologias como cólica, envolvendo cólica, e a orquiectomia, que é uma técnica cirúrgica que é castração desses animais equinos. De acordo com as considerações finais do estágio, de forma geral, foi algo que me proporcionou competências e habilidades através da vivência prática em distintas áreas da medicina veterinária, como vocês puderam ver. Aí agora a gente já vai entrar no capítulo 2, onde eu vou começar a descrever aí o meu relato de caso, iniciando pela revisão de literatura, que eu vou falar um pouco do ectimo contagioso, que ele é uma enfermidade infecto-contagiosa promovida por um vírus. O ectimo contagioso ele também é conhecido como boqueira, dermatite pustular contagiosa, cutânea ou WORF, que é uma sigla reduzida aí do nome em inglês. O ectimo contagioso ele é uma doença de caráter zoonótico, ou seja, ele infecta humanos também, né? Os animais doentes e os humanos que entram muito em contato com esses animais, principalmente os manejadores, durante a ordenha, durante a lida com o animal, eles podem contrair o WORF, né? Já tem muitos relatos de que ordenhadores já pegaram algumas verrugas nas mãos por entrar em contato com animais infectados. E o principal fator disseminador da doença do WORF são as lesões, né? Essas lesões, elas formam crostas ali sobre as feridas que os animais vão apresentar, e essas crostas, elas são bem salientes, né, e muitas vezes essas crostas, durante o processo de cicatrização da lesão, essas crostas caem ao solo. Dentro dessa crosta vai ter o vírus inativo, né, que por as crostas ficarem espalhadas ali no ambiente onde os animais vão estar, elas são potenciais disseminadores da doença, principalmente para animais que ainda não tiveram um contato com essa doença. Eles vão, muitas vezes, para uma baia que está contaminada, cheia de crostas, já liberada por outros animais que estavam doentes ali. Então, os animais saudáveis entram em contato com aquela crosta e podem desenvolver a doença, né? Quando o vírus ele entra em contato com a célula do animal, ele tem uma especificidade celular. Ele é um vírus específico, que ele procura um tipo-alvo de célula. Que célula é essa? É os queratinócitos, que são células de estruturação da pele, né? Essas células do tecido epitelial. Os queratinócitos, principalmente aí, eles que se encontram na fase de diferenciação celular, ou seja, aqueles mais jovens, são os de preferência, né, são os de melhor eleição pelo vírus do ectimo contagioso. Então, a partir do momento que o vírus entra dentro da célula, ele vai passar ali por um período de incubação que vai durar de 2 a 6 dias. Nesse estágio aí de 2 a 6 dias, o vírus não desempenha atividade nenhuma, que é justamente ele iniciando esse processo de multiplicação ali. Após esse período de 2 a 6 dias, já começa a aparecer lesões nos animais, né, com umas cascas bem grossas, que são as crostas, e bem salientes, e que essas lesões, elas regridem, né, elas já vão se cicatrizando após uma semana. Só que durante essa evolução das lesões, o que é que acontece? Elas passam por vários estágios, né? Vários estágios aí envolvendo eritema, envolvendo o estágio de mácula, pápula, até a crosta propriamente dita. E essa crosta, quando ela é formada, ela pode muitas vezes apresentar rachaduras e sangramentos que vão predispor à infecção daqueles animais, porque eu vou ter ali um conteúdo, né? Um conteúdo sendo liberado pelo animal, muitas vezes sangue, que vão atrair moscas, né, e muitas vezes essas moscas são um foco de contaminação para aquela lesão que eu tenho ali. Então, o que é que acontece? O curso primário da infecção pelo ectimo contagioso, ele gira em torno de 30 a 45 dias. Então, é aí que a doença começa a evoluir no animal. Só que para mim identificar se o animal tem ou não essa lesão, existem alguns diagnósticos clínicos, né? Existem diagnóstico clínico, existe diagnóstico sorológico e diagnóstico biomolecular. Os mais utilizados nesse caso são o diagnóstico clínico e o biomolecular.
O diagnóstico clínico ele pode ser feito através da epidemiologia da doença, quando eu recebo um animal e verifico o histórico dele, e também pelos sinais clínicos, porque essas lesões elas são bem características da ectima, as lesões de focinho, né, que o animal apresenta. No diagnóstico biomolecular, os principais são a histopatologia, no qual eu vou observar na histopatologia corpúsculos de inclusão intracitoplasmático nos queratinócitos, e a microscopia eletrônica, que eu vou observar partículas virais com morfologia característica ao gênero Parapox vírus. Só que como a microscopia eletrônica ela é mais cara do que a histopatologia, muitas vezes o clínico acaba optando por realizar a histopatologia aí no diagnóstico da doença. E os diagnósticos diferenciais para o ectima contagioso, eles são a febre aftosa, a língua azul ou a varíola. Durante o tratamento aí do ectima contagioso, tem que se levar em conta que não existe um tratamento específico, né? Visto que a gente sempre vai tentar tratar a sintomatologia clínica. Se o animal apresenta febre, eu vou tratar aquela febre. Se o animal apresenta uma coisa, eu vou tratar aquilo que ele está apresentando. Não tem uma medicação específica que vai fazer com que a doença desapareça. Então, eu tenho um tratamento paliativo, que ele vai ser direcionado ao tratamento das lesões que o animal está apresentando, como, por exemplo, a utilização de uma solução de clorexidina, de iodo e sprays à base de antibiótico, e o tratamento intensivo, que ele é feito quando o animal ele já se apresenta num quadro mais comatoso, no qual o animal está com uma maior debilidade, que no caso eu vou administrar uma fluidoterapia ou fazer uma nutrição parenteral. Os objetivos do meu trabalho, de uma forma geral, foi relatar a ocorrência de um surto de ectima contagioso aqui no município de Sobral, e os objetivos específicos discutir as alterações que a gente encontrou nos exames laboratoriais, assim como também no tratamento realizado, né, discutir o que é que foi feito, as alterações que a gente observou em necrópsia, principalmente de animais que entraram ali com morte súbita durante o processo de internamento. E, de forma geral, o relato de caso ele se deu principalmente aí em meados aí de fevereiro, né, de fevereiro de 2020, onde o Hospital Veterinário de Grandes Animais aqui do Uninter, em Sobral, recebeu 35 ovinos, um rebanho de 35 ovinos mestiços da raça Santa Inês, com idades que variavam entre 8 a 20 meses. Esses ovinos, eles eram criados em sistema extensivo, eram animais criados a solto, a pasto, e no qual o histórico desses animais é que eles apresentavam lesões pustulares e crostosas em áreas da comissura labial, que é essa área de boca, e focinho, há mais de uma semana. E após o contato, eles apresentavam essas lesões após o contato com animais de uma propriedade vizinha. E aí, acontece que os manejadores, durante a conversa, eles relataram que após um animal apresentar essas lesões, elas se distribuíram por todos os outros animais do rebanho. Foi bem rápido essa disseminação da enfermidade. No caso do rebanho aqui estudado, os coxos, né, o ambiente onde os animais comiam e bebiam água, eram compartilhados entre todos os animais do rebanho, que isso é bem frequente, já que os animais convivem ali todos juntos. E, anteriormente, não havia tido relatos da ocorrência dessas feridas que vocês estão vendo aí, né, as feridas características de ectima contagioso. Então, a suspeita clínica, né, nada mais, nada menos, que a gente obteve foi de ectima contagioso. Em seguida, a gente solicitou um hemograma e realizou a histopatologia das lesões. No caso, como a gente não poderia fazer o hemograma de todos os animais, porque eram 35 animais, o que é que foi feito? A gente selecionou os animais que aparentavam um aspecto clínico de maior debilitação. A gente selecionou esses 2 animais e realizamos o hemograma, né, no qual a gente encontrou uma anemia branda, com discreta diminuição das hemácias, acentuado aumento do volume globular e diminuição da hemoglobina. Já no leucograma, a gente observou uma discreta leucocitose seguida por monocitose. E durante essa fase do internamento, no qual os animais estavam sendo acompanhados no Hospital Veterinário de Grandes Animais, ocorreram 2 mortes súbitas, né, no qual a gente escolheu o animal que apresentava menos autólises, menos indício de autólises, para poder realizar a necrópsia. E o paciente que foi realizado a necrópsia, ele era um macho de 9 meses de idade, com score corporal que variava ali de 2,5 a 2, e pelagem mesclada entre o marrom e o branco.
Na macroscopia externa, durante o processo de necrópsia, a gente observou que os membros desses animais apresentavam lesões interdigitais de caráter crostoso, que eram distribuídas de forma multifocal nos membros torácicos e nos membros pélvicos, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Ó. Eu tenho uma lesão bem aqui, próximo à coroa do casco. Tem uma outra lesão aqui de caráter crostoso, que ela também fica aqui entre o espaço interdigital do animal. Aqui também outra próxima à coroa do casco, outra próxima à cortela, e assim o membro do animal estava completamente disseminado com essas crostas, esses ferimentos, né, de caráter ulcerativo e crostoso. Na cabeça desse animal, a gente também encontrou as mesmas lesões características, distribuídas aí na região do queixo, da comissura labial, focinho e pavilhão auricular. Vocês podem ver aqui o pavilhão auricular acometido com essas crostas também, a região do queixo, da comissura labial desse ovino, a mucosa também dos ovinos, de forma geral, além desse, estavam hipocoradas, né, estavam mais claras. Aqui também na região de focinho é possível observar essa lesão ulcerativa, né, também com aspecto crostoso, e durante a necrópsia foram coletados fragmentos para a realização do exame histopatológico. Quando a gente abriu esse animal, né, na macroscopia interna ali da cavidade torácica, quando a gente foi avaliar o pulmão, o que é que a gente observou? A gente observou um pulmão enfisematoso e hipocrepitante em lobo cranial e acrepitante no lobo caudal esquerdo. Nessa região aqui estava acrepitante, a gente apertava, não ouvia barulho de nada, nem sentia. Essa região aqui é do enfisema pulmonar, que o animal apresentou. Essa área aqui mais superior estava hipocrepitante e também foi observada uma secreção espumosa brancacenta no terço médio da traqueia, que é esse terço aqui, ó, vocês estão observando, uma região mais cheia de espuma, de caráter brancacento, e também aqui próxima à região da carina. Essa espuma, ela é característica de edema pulmonar que o animal vinha apresentando. Na microscopia, sendo realizado o exame histopatológico, a gente não observou corpúsculos de inclusão intracitoplasmático nos queratinócitos. E foi observado apenas células epiteliais escamosas degeneradas e um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado com área de degeneração sem atipias. Durante o tratamento do animal, o que é que foi feito? Após os animais serem recebidos e serem feitos o exame clínico dos animais, eles receberam oxitaciclina por via intramuscular e foi realizada a remoção de miíases, né, de bicheira naqueles animais que apresentavam. Foi realizado essa remoção com pinça de dissecção, spray de prata sobre as feridas e a doramectina por via subcutânea. Foi também realizado o debridamento mecânico das feridas com o iodo a 10%, acrescido de glicerina, e as crostas foram removidas por meio de fricção. Também foi administrado o cloridrato de levamisol a 5% por via oral, a fim de combater as verminoses que os animais possivelmente apresentavam, como também estimular o sistema imunológico. Após aí cerca de 45 dias desses animais internados, houve 94% das lesões dos animais acabaram por regredir, né? E o restante dos animais foi acometido por morte súbita, como foram aqueles dois que eu mostrei anteriormente. E essa morte súbita, ela possivelmente foi oriunda de manifestações patológicas secundárias, visto que o ectema contagioso, ele por si só, ele não causa a morte do animal. Então, vocês podem observar aqui, ó, que aqui, essas duas primeiras imagens foram de animais recém-chegados. Do animal recém-chegado, ele apresentava aqui essa lesão bem hiperêmica, né, bem avermelhada, também com presença de edema ao redor, e após alguns dias, né, da evolução aí do vírus e também do tratamento que foi realizado no hospital veterinário, a gente já observa essas lesões regredidas, porque aqui, ó, nessa área aqui, mesmo que ela esteja sem pelo, mesmo que aqui esteja alopecia, eu já consigo observar uma área de cicatrização. Então, com a chegada da pandemia pelo Covid, aconteceu uma redução da carga horária do hospital veterinário, assim como a redução de funcionários. E os animais que resistiram à doença, eles voltaram para a fazenda de origem, com recuperação significativa das lesões, continuando o tratamento aí por mais 2 semanas. Na discussão, começando pelo hemograma, os animais acometidos com ORF, eles não apresentaram alterações hematológicas significativas, e isso já é descrito pela literatura, e isso também é esperado, que esses animais eles não apresentam
alterações hematológicas significativas, a não ser que eles apresentem uma patologia de caráter secundário. No caso da anemia branda, ela possivelmente foi causada por parasitismo promovido por Helminthus contortus, visto que o Helminthus contortus ele é endêmico aqui na região, principalmente na espécie ovina, e a leucocitose que a gente observou no hemograma, ela também é possivelmente oriunda de uma resposta imunológica viral e a monocitose devido a alguma manifestação bacteriana secundária que esses animais poderiam estar apresentando. Durante a necrópsia, o enfisema ele possivelmente foi promovido pelo aumento anormal da pressão interalveolar. A hiperemia e a congestão, elas podem ter tornado o pulmão hipocrepitante, com baixa saturação de oxigênio, e as mucosas cianóticas que a gente também observou, elas possivelmente eram oriundas do acúmulo de CO2 ao longo da circulação sistêmica, visto que, devido a todas as alterações pulmonares que esses animais apresentavam, eles estavam com dificuldade respiratória, e isso fez com que ocorresse o acúmulo de CO2 na corrente sanguínea deles. Sobre a histopatologia, não foram observados os corpúsculos de inclusões, e isso tornou o nosso diagnóstico inconclusivo sobre o ectima contagioso. Porém, a gente fechou esse diagnóstico com o diagnóstico clínico. Só que também, alguns relatos na literatura, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que ocorreu um surto também de ectima contagioso, e eles não observaram corpúsculo de inclusão intracitoplasmático nas células. Eles só conseguiram observar que os animais realmente estavam com ectima contagioso quando eles fizeram microscopia eletrônica de varredura, que eles observaram, um vírus bem característico ali com os parapox vírus, como vocês observaram anteriormente, que eu comentei. Então, esses corpúsculos que não foram identificados, eles provavelmente não foram por conta do curso crônico que os animais já estavam apresentando, do curso crônico da doença, visto que o aparecimento das inclusões, elas ocorrem até 72 horas pós-infecção e depois desaparecem. Os diagnósticos diferenciais, como a língua azul, a variolobina e a fotossensibilização e febre aftosa, eles foram descartados desse relato pela ausência de evidências epidemiológicas, clínicas e anatomopatológicas envolvidas. Sobre o tratamento medicamentoso, a oxitetraciclina, ela foi utilizada como antibiótico de amplo espectro para possíveis infecções secundárias que os animais poderiam apresentar. O Hipercol, ele teve a sua ação imunoestimulante sobre os linfócitos T e fagócitos, além de uma ação vermicida antihelmíntica. E também a doromectina foi utilizada como ectoparasiticida pela ausência de histórico de vermifugação na propriedade, e ela também era recomendada para animais que apresentavam miíases, como os observados nesse relato de caso. Com a conclusão, é possível ver que informações epidemiológicas, clínicas e anatomopatológicas contribuíram para o diagnóstico definitivo do ectimo contagioso nesse relato, mesmo na ausência aí dos corpúsculos de inclusão, lá na histopatologia. O contato do rebanho sadio com animais portadores do WOF foi a provável fonte de disseminação da doença. E aqui eu tenho os meus agradecimentos aos meus colegas, aos meus professores. E muito obrigada.